O vídeo de hoje tem o objetivo de responder uma pergunta: por que se empoderar vale a pena? Na verdade, esse vídeo ele foi criado e ele é um texto, né? Então eu escrevi um texto sobre esse tema, que é um tema que eu já venho falando há algum tempo e que eu considero muito importante para todas nós mulheres. E a ideia desse texto que eu escrevi, que deu origem a esse vídeo, é, era explicar, contextualizar, né, a nossa história, a história do ser mulher. Né? E hoje a gente escuta muito falar sobre empoderamento feminino, né? Mas eu sempre parto do princípio de tentar responder essa pergunta. Mas afinal, o que isso significa? Né? E qual a importância desse se empoderar para nós mulheres do século XXI? Né? Por que fazer isso? E por que isso vale a pena? Né? Então, essa é a ideia, que esse vídeo abra esses diálogos internos e externos e nos ajude a refletir sobre essa importância, né? Sobre o que é se empoderar, por que fazer isso, por que em pleno século XXI a gente está falando tanto de se empoderar e entender as bases históricas, como eu falei, do ser mulher. Para escrever esse texto, eu utilizei como base dois livros que eu compartilho agora com você, tá? Um é esse aqui, da Mary Del Priore. A Mary Del Priore é uma grande historiadora brasileira e ela escreveu esse livro que se chama Histórias e Conversas de Mulher. Amor, Sexo, Casamento e Trabalho em mais de 200 anos de história. Então esse livro aqui serviu de base para muito dos itens históricos que eu vou compartilhar aqui hoje com você. E um outro livro que eu também utilizei e que eu utilizo muito, que eu gosto muito, que para mim é um livro de bolso, que eu recomendo que todas as mulheres leiam, é esse aqui. Sejamos todas feministas, tá? A Chimamanda, ela é uma autora angolana, ela é uma mulher negra, né? E ela fez muito sucesso com os livros dela, ela tem dois romances, um se chama Americana e o outro se chama Hibisco Roxo. Ela ganhou alguns prêmios literários com esses livros e ela deu uma palestra no TED. E essa palestra no TED foi transcrita e virou esse livrinho aqui de bolso, tá? Sejamos todas feministas. Então vamos lá, vamos começar esse texto que eu criei e que eu estou transformando agora em vídeo. Ele é um texto que nos convida a fazer uma rápida viagem no tempo. Então eu convido você a se sentar confortavelmente, respirar fundo, né? Se quiser, feche os olhos, se preferir, fique com os olhos bem abertos e vamos fazer essa viagem. Essa viagem que eu te convido para fazer comigo, para contextualizar a nossa história, a história de ser mulher, né? Como que foi, como que era, né, em 1500 e como que é hoje, né? O que mudou de lá para cá? Então, esse é o objetivo desse vídeo, fazer essa viagem no tempo. Entender e contextualizar o nosso histórico social de ser mulher. Então, para começar, eu te convido a vir comigo no ano de 1545, no Brasil de 1545. Como era a vida das mulheres nessa época, né? Então eu vou aqui dar uma olhada no meu texto que está servindo como base para esse vídeo, para te contar um pouco dessa história. Nessa época, a mulher era considerada incapaz, como as crianças e os doentes. Ela só podia sair de casa para ser batizada, enterrada ou se casar. Pobre ou rica, a mulher tinha um único papel: educar seus filhos e servir ao seu marido. Os sermões da época difundiam a ideia de que a mulher podia ser perigosa, mentirosa e falsa, como uma serpente. No século XV, no Manual de Caça às Bruxas, sob o título de Martelo das Feiticeiras, encontramos a seguinte afirmação: quando uma mulher pensa sozinha, ela pensa maldade. Para Aristóteles, a mulher é uma espécie de barro a ser moldada. Nesse contexto, tudo que era bom, nobre, valioso, coerente e racional foi atribuído aos homens,
criados à semelhança de Deus. Já as mulheres ficaram associadas ao pecado, ao mal, à irracionalidade, impulsividade e inconstância. As energias mutáveis da natureza e da mulher tornaram-se sinônimos da imperfeição, do perigo e do instinto selvagem, que devia ser domado, e moldado pelo homem. O modelo de comportamento ideal para as mulheres era Nossa Senhora. Então, as características básicas que a cultura da época esperava das mulheres era castidade, severidade e pudor. A Igreja Católica incentivava a mulher a ser submissa. A mulher restava se conformar em ser uma escrava doméstica, cuidar da casa, lavar, servir ao marido e procriar. Apenas as mulheres casadas eram respeitadas. Não podiam estudar, apenas rezar, bordar e costurar. Não podiam trabalhar, nem tampouco votar. Agora vamos avançar a nossa viagem, vamos para o século XX. As mulheres eram infantilizadas, abre aspas, tá? As mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentavam as chances de serem agredidas ou sofrerem violência sexual. As mulheres que viviam apertadas em cintas, amordaçadas e contidas eram consideradas certas, e aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas erradas. Essas afirmações eu tirei do livro Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Arquétipos da Mulher Selvagem, tá? É esse livro aqui, tá? E essas afirmações, elas constam da introdução do livro. Logo nas primeiras páginas, a gente já encontra essas afirmações da autora Clarissa Pinkola Estes. E aí eu pergunto para você agora, depois de contextualizar um pouco o nosso passado histórico-social, a gente saiu lá de 1545 e chegamos ao século XX com as afirmações de Clarissa Pinkola Estes. Eu te pergunto, o que mudou? Efetivamente, o que mudou? Quanto nós avançamos? E aí eu falo um pouco sobre essas mudanças, Conquistamos o direito ao voto, em 60 a gente ganhou a pílula anticoncepcional, que nos garantiu uma liberdade sexual. Em 70 e 80 conquistamos o mercado de trabalho e invadíamos os cursos universitários. E aí eu peguei algumas estatísticas, alguns dados estatísticos da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Tá? Esses dados são de 2016 e eles falam o seguinte, que atualmente as mulheres correspondem a 45% da força de trabalho no Brasil, mas ocupavam até o final do ano de 2016 apenas 7,9% dos cargos de diretoria e 7,7% dos postos em conselhos de administração das empresas de capital aberto do Brasil. Segundo dados do núcleo, como eu falei, de Direito e Gênero da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Tá? Apesar do número crescente de mulheres nas faculdades e no mercado de trabalho, as mulheres brasileiras ainda ganham um salário em média 30%, repito, 30% inferior aos homens. A cada 10 mulheres, 7 já sofreram algum tipo de violência física, sexual ou emocional. No Brasil, a cada 11 minutos morre uma mulher por espancamento, tá? Espancada até a morte. Como podemos notar, o movimento feminista, que começou a se movimentar em 1920, com a luta das mulheres por condições mais humanas de trabalho nas fábricas e o direito ao voto, fez grandes conquistas. No entanto, ainda vivemos em uma sociedade enraizada em valores patriarcais e machistas. Então, convido você a encerrar nossa viagem, essa rápida viagem, como eu disse, no túnel do tempo, no presente e analisar a cultura que nos cerca. Então, vamos lá. Elogiamos a virgindade das meninas, dos meninos, mas a das meninas, não, desculpa, ao contrário. Elogiamos a virgindade das meninas, mas a dos meninos não.
A mulher moderna ainda vive sua sexualidade encurralada no binômio santa ou puta. Se um homem trai uma mulher, é a sua natureza. Se a mulher trai o homem, ela é uma vadia. E aí, eu quero abrir um parênteses e falar um pouco de um exemplo que eu tenho sobre essa história do homem trair a mulher e ser natural, e da mulher trair o homem e ela ser uma vadia. Essa história que eu vou contar pra você, ela aconteceu há pouco tempo atrás. Se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016, eu não tenho certeza. Mas virou um grande meme da internet. Ela viralizou. Essa história é o seguinte, era uma manicure, não sei se no Rio de Janeiro. Ela foi pega pelo namorado, o marido, no motel com outro homem. E ela saiu do motel arrastada pelos cabelos, ela foi espancada por ele. E não satisfeito em fazer isso, ele ainda postou, ele, o amigo que o acompanhava, ainda postou essas cenas de violência na internet. Como eu falei, se eu não me engano, ela era manicure, dizendo que ela era vagabunda, vadia, que ela traiu ele. E isso ganhou uma grande proporção na internet, né? E uma unanimidade no sentido de as pessoas na internet curtirem, comentarem que realmente ela era uma vadia, ou seja, que realmente ela merecia aquela surra, né? Por outro lado, a gente chega agora no ano de 2017 e aí eu vendo uma cena da novela das 9 da Globo e a cena era ao contrário. O galã, noivo de uma moça muito bonita, muito jovem, trai ela às vésperas do casamento, com uma outra moça também, muito bonita, muito jovem. Ele faz uma viagem, conhece essa moça, fica encantado e não pensa duas vezes, porque afinal é a natureza do macho alfa, né? Ele segue esse instinto que parece que só os homens têm, né? As mulheres não têm esse instinto, né? Imagina, nós não temos esse instinto. E ele trai a noiva. E quando a noiva descobre, ela decide acabar com ele. Ela não quer essa relação. Ela se sente muito enganada e ela decide acabar. E aí todos os núcleos da novela passam um capítulo inteiro tentando convencer a moça de que ela deve esquecer isso, que isso é natural, o homem trair a mulher é natural, e que eles iam ter muitos anos pela frente, vão ser muito felizes e que isso ia ficar para trás. Então, todos os núcleos de idades diferentes, né? Amigos, pais, sogros, cunhados, várias idades, todos trabalhando na mesma perspectiva. Você deve perdoar, você deve esquecer, você deve aceitar, isso é natural, isso acontece, foi só uma aventura. Então, só trazendo temas bem atuais, né, da posição de um homem traindo uma mulher, que é natural, é instintivo, e de uma mulher traindo um homem, né, é uma vadia, né, em rede nacional, viraliza na internet, enfim. Então, só para a gente ver e voltar àquela pergunta que de novo eu faço, né, o quanto nós avançamos, né, o quanto a mentalidade, né, a nossa mentalidade avançou. Então, vamos prosseguir. Ensinamos as meninas a não externar seus desejos, a ser simpáticas, amáveis, dóceis e boazinhas. Nosso valor está constantemente atrelado ao olhar do outro e sofremos muitas vezes com a preocupação: se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? A mulher que passa dos 30 e não casa, muitas vezes é apontada como um fracasso. O homem, na mesma situação, está apenas avaliando as possibilidades para fazer uma boa escolha. É nesse cenário que surge o tão falado empoderamento feminino. E aí agora eu compartilho com você alguns significados dessa palavra, para que a gente possa responder afinal, o que é isso? Né? A gente escuta tanto falar, o que afinal significa se empoderar? O empoderamento ele pode ser pensado de duas perspectivas, uma individual e uma coletiva. Como você talvez já me conheça e saiba, eu sou coach, né? E
No meu trabalho, estou mais acostumada a trabalhar com a perspectiva individual. Então, vamos começar por ela. Muitas vezes o trabalho consiste exatamente nisso, né? Em apoiar a mulher a encontrar e manifestar o seu próprio poder. Pois por falta de prática, as mulheres muitas vezes não se sentem à vontade em reclamar o que é seu, né? Em assumir posições, falar e agir em defesa própria, pois elas temem ser consideradas agressivas. Fomos treinadas a buscar nosso poder nos outros, a pedir licença para ser ou fazer o que queremos. Mas podemos mudar isso, né? É interessante notar, uma vez que a gente abre a cabeça, né, então a consciência de toda essa crueldade que gira ao nosso redor, em torno da mulher, né, do feminino, a gente começa a ficar muito mais atenta, muito mais observadora para essas sutilezas do comportamento do dia a dia. Né? E a gente começa a perceber o quanto isso é realidade, né? O quanto uma mulher que muitas vezes se coloca, se posiciona, age em defesa própria, ela é considerada agressiva, né? Porque essa parece que é outra característica que só pertence ao masculino, só pertence aos homens, né? Então, para um homem ser agressivo é algo natural, né? É algo faz parte do masculino. Agora, quando uma mulher ousa se posicionar e de repente ser firme, ela é meio que automaticamente considerada de agressiva. Então, agora vamos um pouco para a perspectiva coletiva do empoderamento feminino. E aí eu busquei o significado desse movimento do empoderamento, que como fenômeno sociológico está relacionado com membros de grupos que são discriminados pela sua raça, religião ou gênero, né? E se refere a um aumento de força política e social desse grupo, ou de um único indivíduo discriminado, através do fortalecimento de suas próprias capacidades. O empowerment é muitas vezes usado como uma metodologia pelo movimento feminista. E aí, eu termino esse texto, né, que deu origem a esse vídeo. Como eu falei inicialmente, ele nasceu como um texto. Concluindo, né, o que eu acredito, o que eu aprendi no processo de escrever esse texto, de buscar essas referências. E aí eu coloco assim: por fim, acredito que o grande problema da questão de gênero é que ela prega como deveríamos ser, em vez de reconhecer como de fato somos. Acho que seríamos bem mais felizes e livres para ser quem realmente somos se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero, que na mulher recai sobre o bordão do tem que. Né? Temos que ser magras, temos que ser boas mães, temos que ser boas amantes, temos que performar, temos que ser boas profissionais, ser independentes, são muitas cobranças, né? E aí são tantos papéis e tantas cobranças que acabamos esquecendo de quem realmente somos, né? E do que de fato queremos fazer do fundo da nossa alma. E assim eu encerro esse vídeo deixando uma pergunta para você. Ao final de tudo isso que a gente falou aqui, essa rápida viagem que nós fizemos, que começamos em 1545 no Brasil e terminamos no século XXI, eu queria que você se perguntasse, afinal, você acha que vale a pena se empoderar? Então, essa é a minha pergunta. Eu espero que faça sentido para você, que esse vídeo tenha trazido boas reflexões. E até a próxima.